Boa noite, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui hoje. E hoje nós vamos falar sobre facilidade e dificuldade. Como você está criando a sua vida? A partir da facilidade ou a partir da dificuldade? E se não tiver certo nem errado? E se você pudesse perceber hoje que se trata apenas das nossas escolhas e o que mais é possível? Enquanto o Instagram está avisando aqui que nós estamos entrando ao vivo, eu vou fixar o tema dessa live para quem chegar depois saber aqui do que nós estamos falando. E hoje eu tô toda animada, gente, porque hoje eu já corri as minhas barras. Seja muito bem-vinda, Gi! Bora compartilhar essa live para que esse conteúdo possa chegar para mais e mais pessoas. E aí, gente, quando a gente corre as nossas barras, né, são 32 pontos ao todo na cabeça, que ao serem tocados vão dissipando pensamentos, sentimentos, emoções que estão criando limitações na nossa realidade. E um dos pontos que a gente trabalha dentro da sessão de barras é justamente o ponto da comunicação. Então, se você aí tá travada, se você se sente travada, como seria experimentar correr as suas barras? Você já experimentou? E olha, não acredite em mim. Vá experimentar e tire as suas próprias conclusões. Eu falo por experiência própria. Já contei essa história aqui algumas vezes, né? Que quando eu saí da CLT, que eu comecei a empreender, que eu precisei gravar vídeos aqui pro Instagram, eu comecei a travar, não sabia o que falar, dava mil desculpas para não estar aqui. E se for justamente isso que tá te impedindo de criar facilidade aí dentro do seu negócio? E se é justamente isso que tá te impedindo aí de criar facilidade com o dinheiro na sua vida? O que mais é possível? O que mais é possível que você nunca considerou? Bora pra mágica? E olha, se você tá caindo de paraquedas por aqui, se nunca me viu, se não sabe quem eu sou, bora lá. Eu sou a Daniele Carvalho, sou facilitadora de barras de Axis, sou terapeuta holística e também mentora de negócios para terapeutas. Fui fazer o curso de barras de Axis só para conhecer e simplesmente me apaixonei por essa ferramenta incrível de expansão de consciência. Então são muitos pontos de vista que a gente limpa. E quando a gente vai limpando esses pontos de vista, a gente vai expandindo para o que mais é possível na nossa realidade. Então, bora pra mágica. E aí, gente, quantas vezes a gente está criando a nossa vida a partir da dificuldade? E pode ser que você tenha aí pensamentos, né? Como pode melhorar, né? Não sou. Mas seja bem-vinda de qualquer forma, tá? E aí, gente, muitas vezes, né? Como que a gente identifica se a gente tá criando a nossa vida a partir da facilidade ou a partir da dificuldade? Como pode melhorar, gente? Peraí, que tem aqui, ó, a pessoa bem interessante aqui. Como pode ser mais divertido? Ai, não é esse o tema da live. Vamos ver se eu consigo resolver aqui hoje. Peraí. Como pode ser mais fácil? Como pode ser mais leve? Como pode ser mais divertido? Nosso pensamento cria a nossa realidade. E aí, bora lá, gente. Bora lá que eu me desconcentrei aqui, né? É só a gente olhar para nossa vida e começar a perceber a partir de que espaço você está criando as coisas. Será que as coisas para você, elas só vêm a partir da dificuldade? Porque, gente, durante muito tempo na minha vida, e eu digo muito tempo, cara, quando eu olho a minha história, eu percebo assim, quantas coisas eu conquistei. Não é que você não vai conquistar as coisas a partir desse espaço, não é sobre isso, tá? Mas é você olhar para trás, para sua história e você perceber como é que as coisas elas estão chegando até você. Elas chegam a partir de um espaço de que tudo é fácil, de que as coisas elas estão fluindo, de que as coisas elas estão acontecendo, ou elas só chegam para você a partir da dificuldade? Porque a minha vida inteira, até eu conhecer as barras, né, as coisas elas sempre chegaram para mim a partir da dificuldade. Então, quando
Seja muito bem-vinda, Valéria. Então, quando eu olho lá atrás, gente, eu engravidei com 16 anos, tive a minha filha, né, com 17, só porque ela nasceu na semana que eu completei 17 anos, tive que parar de estudar. Para eu poder conseguir terminar os meus estudos foi assim uma luta, foi uma dificuldade. Por quê? Porque eu já tinha uma filha pequena, tive que começar a trabalhar, então só quem conciliou, né, essa questão do estudo com o trabalho, sabe o quanto que é um desafio. E aí quando eu fui fazer faculdade lá no centro do Rio. Então eu morava num bairro que era assim bem distante da faculdade. Putz, aí eu ia trabalhar, saía do trabalho, ia pra faculdade, saía da faculdade 10 horas da noite. Gente, pegava trem lotado, Japeri. Alguém aqui já andou de Japeri, gente? Só quem é do Rio de Janeiro que já andou de Japeri, sabe? Que luta que é, sabe? Seja bem-vinda, Cida. Que é andar naquele trem, gente, todo dia, aquele sacrifício. Então, saía da faculdade lá 10 horas da noite, no centro do Rio, voltava para casa, às vezes não dava tempo de pegar o Japeri, porque tinha horário, então tinha que voltar de ônibus, e aí ainda ia buscar a minha filha na casa dos outros, da tia, né, sabe essas pessoas que tomam conta de criança, né, essas tias de bairro. Eu sou muito grata, assim, a essas pessoas que me ajudaram, sabe? Porque foi assim que eu consegui terminar os meus estudos, mas foi na luta. Agora me conta, gente, porque olha, eu convido vocês a interagirem aqui com essa live, sabe? Interagirem comigo para que isso aqui realmente seja uma troca e que todo mundo possa crescer aqui a partir desse espaço, né? Então é justamente a gente olhar para isso, sabe? Por quê? Porque tudo é uma questão de escolha e é o nosso ponto de vista que cria a nossa realidade. Enquanto você estiver escolhendo criar na sua vida a partir da dificuldade, é dessa forma como você vai criar as coisas. Então eu consegui lá terminar a minha faculdade, depois fui fazer a minha pós-graduação e aí consegui, sabe? Mas foi a partir desse espaço do esforço. E até quando você vai continuar escolhendo o esforço e a dificuldade para poder criar a sua vida, criar o seu negócio e criar como as coisas elas acontecem para você? É sobre isso, sabe? E se houver uma possibilidade diferente? E se puder ser mais fácil, se puder ser mais leve, se puder ser mais divertido? Gente, tá começando um temporal aqui. Tomara que a gente consiga aqui concluir a nossa live, como pode melhorar tudo isso, sabe? Quando eu conheci as barras, gente, eu conheci justamente esse espaço, sabe? De poder criar as coisas a partir de um espaço diferente. E o que mais é possível que você nunca considerou? Então, gente, muitas vezes a gente começa a identificar isso a partir de quê? Dos pensamentos que vêm na nossa cabeça. Então, eu fui anotando aqui, ó, o que vem fácil, vai fácil. Gente, quantas vezes eu tive esse pensamento, tudo que vem fácil, vai fácil. Se identificou aí, ó? Esse pode ser um indício que você está criando a sua vida a partir da dificuldade, porque se o nosso pensamento cria a nossa realidade, só com o trabalho duro é possível conquistar as coisas na vida. Quantas vezes, gente, a gente compra isso dos nossos pais? A gente compra isso... Gente, tá? Olha, aqui fez muito calor. Acabei de ver um post dizendo que hoje a gente teve uma sensação térmica que chegou até, acho que 58 graus. Achei um negócio muito louco. Não sei se é verdade, mas acabei de ver um post falando sobre isso. Como pode melhorar tudo isso. E aqui o tempo tá bem feio. Começou uma chuva forte aqui. Mas vamos lá, gente. Ó, enquanto tiver a internet funcionando aqui, bora construir uma nova realidade aí a partir da facilidade. E o que mais é possível. Quantas vezes a gente pensa que se for muito fácil só pode ter alguma coisa de errado? Quantas vezes, gente? Seja bem-vinda, Camila, Valéria, Edson, Igor. E o que mais é possível? Bora compartilhar aviãozinho. Bora compartilhar essa live para que esse conteúdo ele chegue para o maior número de pessoas. E aí, gente, você está se identificando? Quantas histórias de dificuldade você tem aí na tua vida? Quantas histórias de dificuldade você tem?
Quantas histórias de dificuldade você tá, mantendo, você tá repetindo. Aí, gente, eu lembrei, anotei uma outra coisa aqui. E aí, terminei meus estudos, mas foi, no sacrifício. E aí, depois, fui tirar minha habilitação, gente. Quando eu resolvi tirar minha habilitação, obrigada, Camila. E, eu já sei que a sua energia é maravilhosa também, sabe por quê, gente? Porque a gente atrai, a Camila tá falando aqui, amo sua energia. A gente não atrai os opostos, gente. A gente atrai as pessoas que estão na mesma frequência que a gente. Mesmo quando a gente não reconhece. Porque às vezes a gente tem assim, aparecem umas pessoas bem interessantes na nossa vida. Acredite, tem alguma coisa em você que você precisa trabalhar, que aquela pessoa tem ressonância com você. Então, bora parar de rejeitar as pessoas, principalmente aquelas que a gente julga como chatas, como, não. Porque tem alguma coisa na gente que a gente precisa trabalhar através daquelas pessoas. E aí, gente, quando eu fui tirar a minha habilitação, gente, eu fiz a autoescola 2 vezes. Eu só passei na 4ª prova, gente. Eu fui reprovada 3 vezes na prova do Detran. Como pode ser mais fácil? Como pode ser mais leve, sabe? Então, eu tinha muita dificuldade com dirigir. O que você pensa aí que é muito difícil para você fazer? E hoje, gente, é muito fácil para mim, sabe? Hoje eu vou para qualquer lugar. E eu quero que você se lembre aí, quem aqui sabe andar de bicicleta? Vocês sabem andar de bicicleta? Quem sabe? Coloca aqui nos comentários. Seja muito bem-vinda, sua maravilhosa! E aí, gente, quando a gente tá... já deu um pico de luz aqui, hein, gente? Como pode melhorar tudo isso? E aí, gente, quando a gente tá aprendendo... Me fala se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem, gente. Porque aqui deu um pico de energia, não sei se travou aqui a minha internet. Seja bem-vinda, Amanda. Deixa aí nos comentários pra eu poder saber se vocês estão me vendo bem e se vocês estão me ouvindo bem. Então, gente, quando a gente, muitas vezes a gente tá aprendendo uma nova habilidade, né, como andar de bicicleta, por exemplo, às vezes aquilo parece muito difícil pra gente. Só que quando você não desiste daquilo que você tá fazendo, que bom, gente, vou continuar aqui. Enquanto tiver internet e luz, eu tô aqui com vocês, tá? Tá bem interessante aqui o negócio hoje. Então... se você não desistir daquilo que você acredita que é muito difícil, gente, as coisas elas vão ficando mais fáceis também. Então lembra lá, como foram as primeiras pedaladas quando você estava aprendendo a andar de bicicleta? E como é hoje para você andar de bicicleta? Gente, eu amo andar de bicicleta. Eu amo aquela sensação, sabe? Do vento batendo no rosto, a velocidade que a gente consegue através da bicicleta. E é isso que acontece, sabe? Quando a gente também não desiste das coisas. Mas como pode ser mais fácil? Como pode ser mais fácil? E aí, gente, fui lá, né, tirar minha carteira de habilitação. Então, olha, passava mal, tinha dor de barriga, fiz o processo todo da autoescola. E aí, o que aconteceu? Fui reprovada a primeira vez. Fui reprovada a segunda vez, aí venceu o meu processo. E aí, gente, além de ter que pagar a Duda, ter que pagar todas aquelas taxas novamente do Detran, eu tive que pagar outra autoescola. E aí tive que fazer tudo de novo. O quanto que você tá criando a sua vida aí a partir da dificuldade? E o quanto da dificuldade que você tá criando na sua vida tem a ver com os pontos de vista dos seus pais, das pessoas que você convive, das pessoas que talvez você mais ama e mais amam você. Porque, gente, é isso que acontece, sabe? A gente vem para essa realidade, uma criança, ela não tem pontos de vista sobre o que é possível e sobre o que não é possível, né? Nós somos seres infinitos e quando a gente encarna nesse planeta e a gente recebe um corpo e a gente recebe uma família, independente de com quem você foi criado, o que acontece é que a gente começa a comprar os pontos de vista dessas pessoas. Então, em Axis, a gente fala muito sobre se alinhar e concordar ou resistir e reagir.
Então, quantas vezes você está se alinhando e concordando de forma inconsciente com os pontos de vista dos seus pais? Ou você está resistindo e reagindo, por quê? Porque você via que as coisas elas aconteciam de uma forma e você acha que aquilo não era legal e aí você vai pro oposto disso. Tudo que isso tudo que isso representa, tudo que isso trouxe à tona agora, vamos destruir, descriar isso agora, por favor, vezes 1 deusilhão. E o que é esse deusilhão que a gente fala aqui, né? É um número assim que só Deus conhece, sabe? É sobre isso. Seja bem-vindo, Henrique. E o que mais é possível? O que mais é possível? Então, gente, quantas vezes a gente está criando as coisas na nossa vida a partir do esforço? A partir das dificuldades? Quantas vezes você está aí assumindo o arquétipo da guerreira, que tem que ser na luta? Quem aí se identifica com isso, gente? Quando a gente está no arquétipo da guerreira, né, ou do guerreiro, que a gente tem isso muito forte, a gente tem essa necessidade inconsciente de mostrar força para as outras pessoas. E aí, inconscientemente, gente, a gente busca a dificuldade. Por quê? Porque a gente quer mostrar para as pessoas que nós somos fortes. E o quanto que isso está criando aí a tua realidade. E se pudesse ser mais fácil? E se tudo isso que contaram aí pra você for uma grande mentira? Porque essa realidade, gente, ela vai dizer pra gente que trabalho é o quê? Sacrifício. Que trabalho é esforço. Que pra você ter alguma coisa na vida, você tem que trabalhar muito, você tem que se esforçar muito. E se não for sobre isso? E se houver uma possibilidade diferente de você criar a sua vida e de você criar a tua realidade? E se você puder parar de comprar todas essas mentiras e começar a escolher algo diferente na sua vida? É justamente isso, gente, o que as perguntas elas fazem, né? As perguntas elas são uma ferramenta muito poderosa para que a gente possa sair das conclusões que a gente tirou, né? Das conclusões que a gente se alinhou e concordou nessa realidade e criar algo diferente, criar algo mais grandioso. Seja bem-vinda, Larissa, Márcia, Célia, o que mais é possível, o que mais é possível. Vamos baixar as nossas barreiras para poder receber dessa live aqui hoje. Baixe todas as suas barreiras agora, conversa aí com o seu corpinho, peça para ele baixar todas as suas barreiras energéticas agora, para que você possa acessar uma outra consciência. E que a partir dessa nova consciência você possa criar a sua vida de um espaço diferente, de um espaço da facilidade. E se tiverem ferramentas para você criar a sua vida de uma forma diferente, o que mais é possível que você nunca considerou aí? O que mais é possível que você nunca considerou? E aí, gente, eu lembrei de uma outra coisa, né, que eu anotei aqui. Quando eu tive o meu filho Miguel, então foram assim, né? Tive minha filha lá com 16 anos, todo aquele sacrifício de mãe solteira, fui mãe solteira, então criei minha filha sozinha. E não foi fácil, gente, não foi fácil. E aí, quando eu conheci quando eu conheci meu esposo, eu já tinha... A gente começou a se relacionar. E aí eu já tinha 8 anos com ele. Minha filha já estava com 16 anos quando eu escolhi ser mãe novamente. Então, me veio todo aquele sacrifício. Olha só, gente. Pega essa consciência aqui que eu tô trazendo para vocês. Veio todo aquele sacrifício que tinha sido a minha primeira maternidade. Eu comprei aquilo como um ponto de vista que maternidade era aquilo, que maternidade era sacrifício, porque é assim, tá? É assim que funciona. A gente compra essa dificuldade de uma forma inconsciente dos nossos pais, das pessoas que a gente convive, e aí a gente, de forma inconsciente, a gente vai repetindo esse padrão. Então eu comprei essa mentira a partir daquela experiência que eu tinha vivido. Mas será que a maternidade é um sacrifício para todas as mães? Será que é difícil para todo mundo? Seja muito bem-vindo, Gabi. O que mais é possível? O que mais é possível? Seja bem-vinda, Rafa. E aí, gente, quando eu tinha uns 8 anos, mais ou menos, com meu esposo, a gente tinha conversado antes.
E eu já tinha falado que eu não queria ser mãe novamente, por conta de tudo aquilo que eu tinha vivido, e tava tudo bem até aquele momento. Minha filha já com 16 anos, gente, se liga só nessa história. E aí, gente, foi muita conversa, foram muitos acordos. Por quê? Porque eu tinha muitas projeções e expectativas sobre ser mãe novamente. Quais são as projeções e expectativas que você tem sobre o seu negócio, sobre a sua vida, que estão te impedindo de criar mais facilidade com os seus clientes, com o dinheiro, com os seus relacionamentos? Tudo que isso é, tudo que isso representa, tudo que isso trouxe à tona agora, vamos destruir, descriar? Vamos baixar ainda mais as nossas barreiras para poder receber dessas consciências que estão vindo aqui hoje? E aí, gente, fizemos muitos acordos, conversamos muito, e aí eu escolhi ser mãe novamente. Escolhi ser mãe novamente, recebi o Miguel, né, com todo o amor do mundo. Miguel, putz, é um baita presente pra mim. E aí, gente, com 1 ano mais ou menos, eu descobri que o Miguel era uma criança especial. E aí o Miguel não falava. Levei ele na pediatra, e aí comecei, né, eu falei, poxa, eu lembrei que minha filha com 11 meses mais ou menos, minha filha já falava. E aí, gente, veio a suspeita do autismo. E aí veio toda aquela rotina com as terapias. Gente, foi uma loucura a minha vida. Até eu decidi sair da CLT. Então, até o Miguel ele fazer, deixa eu ver, eu saí da CLT em 2019, o Miguel nasceu em 2015, foram 4 anos mais ou menos, assim, de muito desafio. Então, ó, perceba, o nosso pensamento, ele cria a nossa realidade. Então, gente, qual que era a minha rotina com o Miguel depois que ele nasceu, né, depois que veio tudo isso à tona? Primeiro com um bebezinho pequenininho, né? Miguel não dormia à noite, então, ó, toda dificuldade. Olha só como é que o nosso ponto de vista cria a nossa realidade. E aí fui criando tudo aquilo. E aí, gente, ó, acordava 5 e pouca da manhã, tinha que atravessar a cidade para poder levar ele para poder fazer terapia. Ele teve uma época da vida dele que ele fazia terapia todos os dias da semana, sendo que uma das terapias específicas, que é com um método chamado Padovan, inclusive que eu super indico, sabe? Foi algo que foi um divisor de águas na nossa vida, ajudou muito. Então, se você conhece alguém aí que está no transtorno do espectro autista, anota esse nome. Se quiser indicação de terapeuta também, método Padovan. Foi criado por uma brasileira chamada Beatriz Padovan, que ajudou muito a gente. E aí, nessa época, ele fazia 3 vezes na semana do outro lado da cidade. Na verdade, era uma cidade vizinha, porque eu sou de Nova Iguaçu. E ele fazia isso no bairro da Penha, que fica na cidade do Rio de Janeiro. Então, gente, atravessava toda a cidade, todo aquele trânsito, para poder chegar lá às 7 horas da manhã. A terapia terminava às 8. Eu atravessava a cidade novamente, todo aquele rush, aquele trânsito do rush. Olha, gente, muita luta, muito sacrifício. Meu Deus do céu, como pode ser mais fácil, né? Deixava ele na creche, 9 horas da manhã, ia pro meu setor, gente. Nessa época eu trabalhava na rua, eu trabalhava no campo, então era o dia inteiro pauleira, embaixo desse sol quente, sabe? Então, desse jeito, saía do setor 6 horas, ia buscar ele na creche 7 horas da noite. Muitas vezes eu chegava em casa com meu filho 8 horas da noite. E muitas vezes o meu filho estava dormindo. Então, gente, toda vez que isso acontecia, que eu chegava em casa com ele, que ele ainda estava dormindo, eu sempre me perguntava se aquilo que eu estava vivendo realmente valia a pena. Se o meu filho, ele realmente precisava do melhor plano de saúde do mercado, porque eu falava isso pra mim, né? Isso era uma grande mentira que eu contava pra mim, que, meu filho, ele precisa desse plano de saúde, porque o plano de saúde que a gente tinha bancava todo o tratamento. Mas olha só como é que uma pergunta, ela abre espaço para que a gente possa criar algo diferente na nossa vida e que muitas vezes vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais leve, vai ser muito mais divertido. Então, qual foi a pergunta que eu comecei a me fazer? Será que o meu filho, ele realmente precisa do melhor plano de saúde do mercado? Será que ele precisa realmente de todas essas terapias? E não tô dizendo que as terapias não são importantes, tá, gente? Não é sobre isso, tá?
Acompanhe aqui a linha de raciocínio do que eu quero trazer para vocês. Ou será que o meu filho precisa de uma mãe mais presente na vida dele? Essa foi a pergunta que eu me fiz. E aí, um belo dia, gente, eu tive coragem de me responder essa pergunta, né? E eu me dei conta de que não era aquele monte de terapias que ele precisava, né? Que ele precisava de uma mãe mais presente na vida dele. Porque, cara, que horas que eu ficava com meu filho. Olha quanto sacrifício, olha quanta dificuldade eu tava criando na minha vida e na vida do meu filho. E isso, gente, a gente cria a partir dos nossos pontos de vista. E aí eu tomei duas decisões, né? A primeira foi de conversar com a neuro dele sobre essa questão desse monte de terapias que a gente estava fazendo, se a gente podia reduzir essa quantidade de terapias, e eu resolvi sair da CLT. E aí, gente, o que aconteceu, né? Isso foi finalzinho de 2019. Então, eu pedi demissão ali Eu pedi demissão em setembro, saí da empresa em outubro. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar por conta própria, mas comecei a pegar firme mesmo em janeiro de 2020. E aí, o que aconteceu? Março de 2020 veio a pandemia. Tinha terapia para fazer? Não tinha terapia para fazer. Não tinha, gente. Fechou tudo, lockdown. E aí, eu comecei a ficar com o meu filho dentro de casa, porque também não tinha creche, não tinha mais nada daquilo, né? E, gente, incrivelmente, foi o ano que meu filho mais evoluiu. O que você tá criando como dificuldade aí na sua vida que não é? O que tá certo sobre isso que você não tá conseguindo perceber? Sabe? É o nosso ponto de vista que cria a nossa realidade. Como pode ser mais fácil? Como pode ser mais leve? Como pode ser mais divertido? E aí, gente, quando foi voltando as coisas aos poucos, né? Com a orientação da neuro, eu reduzi o número de terapias e, putz, deu super certo, sabe? Foi muito mais leve pra mim, pra ele, e as coisas começaram a fluir, ele começou a evoluir muito mais do que, sabe, todo aquele sacrifício que a gente vivia. O que mais é possível aí na sua vida, no seu negócio, que você ainda não considerou, que se você considerasse, criaria uma nova realidade, criaria uma realidade completamente diferente. E bora lá. Então, gente, quando a gente faz o curso de barras, né? Quando a gente recebe, na verdade, uma sessão de barras, porque não é só quando você faz o curso, o que as barras fazem é ir limpando esses pontos de vista que você tem. Se você nunca correu as suas barras, você pode começar com as perguntas, gente, de forma gratuita. Eu tô trazendo aqui, ó, várias consciências, vou sempre trazendo vários exemplos. No meu canal do YouTube tem várias ferramentas também, mas se você colocar lá, sair dessa live aqui, né, e botar lá no YouTube perguntas e mantras de Access, pra qualquer coisa, gente, porque tem pra destravar a sua vida, tem pra criar mais dinheiro, tem, enfim, tudo vídeo gratuito. Foi assim que eu conheci Access, foi assim que eu conheci as barras e foi assim que eu entrei pra esse mundo. Usando as perguntas, coisas que estão disponíveis pra você aí agora, né? Se você realmente estiver escolhendo. Porque muitas vezes a gente cria o ponto de vista que não tenho dinheiro, Dani, queria tanto fazer esse curso. Como seria se você pudesse sair dessa dificuldade, dessa limitação que você está criando aí e começasse a fazer perguntas ao universo? Se você realmente está escolhendo, tá, gente? Porque não é o dinheiro que cria a mágica na nossa vida, são as nossas escolhas. Então, se você realmente estiver escolhendo, como eu posso criar esse dinheiro com total facilidade? Como eu posso ir fazer esse curso com total facilidade? Quais são as fontes de renda que estão disponíveis para mim hoje, agora? Que eu nunca tive disposta a reconhecer, que se eu tivesse disposta a reconhecer, me permitiria criar esse curso com total facilidade. E tudo que estiver impedindo que isso aconteça, eu peço que se destrua e se descrie agora. E o que mais é possível? E aí, gente, trouxe aqui um outro exemplo também que eu anotei para poder compartilhar com vocês. Quantas vezes você tá aí criando dificuldade, por exemplo, com o emagrecimento? Esse tema é um tema interessante, né? Gente, desde lá da CLT, desde 2019 que eu vinha lutando com a balança, num vício com doces que eu não conseguia vencer,
sabe? 10 quilos acima do peso. A gente não chega a 10 quilos, 20, não sei, né? Quantos quilos você tá acima do peso, se você tiver acima do peso, né? Mas a gente não chega nisso da noite pro dia. A gente vai construindo isso aos poucos. E quanto tempo a gente demora para poder voltar pro nosso peso ideal? E às vezes não chega nunca. E se for um ponto de vista que você está criando sobre isso, de que é difícil emagrecer, de que é difícil fazer uma reeducação alimentar, gente, é só você começar a prestar atenção nos seus pensamentos. Começa a prestar atenção naquilo que sai da sua boca. Porque, gente, aquilo que sai da nossa boca dá dicas sobre o que está no nosso inconsciente, não é sobre o que você sabe. Não é sobre o que você sabe. É sobre o que está no teu inconsciente que está criando toda essa dificuldade na tua vida e que você nem percebe. Mas começa a prestar atenção. Então, eu comecei a perceber o quê? Que eu tinha esse ponto de vista, que era muito difícil parar de comer doces, porque eu amava comer doce, eu comia doce todo santo dia. Comia doce todo santo dia. Gente, a vida inteira, né? Eu tenho um relacionamento aí de 15 anos, né? E meu esposo, ele sempre bebeu café sem açúcar. E eu achava um absurdo, 15 anos praticamente, colocando açúcar no café. Não conseguia beber. Achava que era amargo, que era isso, que era aquilo outro. E aí, gente, comecei nesse processo aí de correr barras pelo menos uma vez por semana. E, gente, quanta coisa já mudou na minha vida. Quanta coisa já mudou na minha vida. E aí, às vezes, a gente pensa assim, mas poxa, eu fui pra nutricionista. Sim, eu tô com acompanhamento da nutricionista. Faço atividade física? Faço, só que eu já fazia atividade física há muito tempo. Quantas nutricionistas eu já entrei, já saí, quantas fórmulas, quanto dinheiro eu já gastei com isso e nunca tinha conseguido, gente. Nunca tinha conseguido. Sempre nessa luta, sempre na dificuldade. Então, quais são os pontos de vista que você está mantendo na sua realidade que estão criando toda essa dificuldade? Olha para a área da tua vida que você gostaria de mudar e comece a prestar atenção nisso. Como seria se você pudesse limpar todos esses pontos de vista? E aí, gente, hoje eu bebo café sem açúcar, não como mais doce todo dia como eu comia, sabe? Consegui perder aí, sabe, mais de 8 quilos de gordura. Perdi aí de 5 a 6 quilos na balança. E o que mais é possível, que você pensa que é impossível, que se você permitisse as possibilidades, atualizaria uma nova e gloriosa realidade. Dificuldade, né, de falar aqui, não tenho mais essa dificuldade. Sabe? A gente vai limpando esses pontos de vista e tudo isso vai permitindo que a gente crie uma nova realidade. E aí eu lembro, gente, que aconteceu uma situação bem interessante também. Eu tive uma classe de barras que eu estava criando em conjunto com outras facilitadoras. É isso que a gente fala sobre você começar a escolher a facilidade. E você começar a usar as ferramentas energéticas para poder criar a tua vida de um espaço diferente, né? Acabou que a chuva já até melhorou aqui, gente. Como pode melhorar tudo isso, né? E aí eu lembro que essa classe, ela não estava virando, estava bem interessante. E as classes, eu geralmente agendo essas classes pro domingo. E aí eu lembro que até a quarta-feira o negócio não estava acontecendo. E aí eu sugeri às meninas da gente começar a fazer puxões de energia. Se você nunca fez puxão de energia, gente, quando terminar essa live, bota lá no YouTube também. Puxão de energia de Access para dinheiro, para relacionamento, para qualquer coisa que você esteja escolhendo criar aí na tua vida. E aí nós começamos a fazer puxão de energia. Gente, naquele dia começou a pipocar. Na quinta-feira, no dia seguinte, na verdade, começou a pipocar gente que eu nem conhecia, gente que veio através de indicação, gente que, sabe? Das maneiras mais inesperadas para poder vir fazer a classe. E a classe super expandiu. E o que mais é possível? O que mais é possível? E se tiver uma forma diferente de atrair os clientes para o seu negócio, que não seja através da dificuldade? Quanto esforço você está colocando, porque esse é o ponto de vista que você tem, que é muito difícil. É muito difícil. Tudo que isso é, tudo que isso representa, tudo que isso trouxe à tona agora, vamos destruir, descriar isso agora, por favor, por favor.
Gente, a Axis, nós tivemos, eu acho que uns 2 aumentos de preço esse ano em Axis. E aí eu lembro que a classe, ela era R$1.200 mais ou menos, e aí a Axis aumentou para 1.450. Seu ponto de vista cria a sua realidade. Quando a Axis fez esse aumento de 1.200 para 1.450, eu achei incrível. Eu falei, melhorou o valor da classe. Agora, né, putz, vou ganhar mais, né, vou receber mais para poder ministrar as classes. E aí o negócio continuou fluindo numa boa. Só que aí logo em seguida a Axis aumentou novamente o preço. Na verdade, eles tiraram um desconto também, porque o Brasil, por ser considerado um país de terceiro mundo, a gente tinha um desconto maior dentro da tabela de Axis. Só que o Brasil, ele vem crescendo tanto em número de praticantes e número de facilitadores que a Axis entendeu que a gente não precisava mais desses descontos, né? De todo aquele desconto que a gente tinha. E aí, resumindo, nessa realidade, a classe saiu do valor de 1.450 para 1.800 reais. E aí, gente, quando isso vem pra gente, né? O nosso piloto automático faz a gente criar pontos de vista sobre isso. E aí, qual foi o primeiro pensamento que veio? Ninguém mais vai querer fazer o curso. Ninguém mais vai querer fazer o curso porque é muito caro. O que você está considerando aí que é caro, que não é? Caro é você continuar onde você está hoje. Caro é muitas vezes você continuar dentro da piscininha de bosta que você criou na tua vida e que você não tá conseguindo sair. Você tá entendendo, gente, que é só um ponto de vista? E aí, se você não cria pontos de vista sobre isso, as coisas elas continuam acontecendo. E se você pudesse estar continuamente nas perguntas, qual é o presente que está guardado nessa situação que eu não tô conseguindo perceber, que se eu pudesse perceber eu seria capaz de agradecer? Qual é o presente? Onde estão as pessoas que estão dispostas a pagarem para ter mais consciência, para acessar ferramentas que vão ser capazes de mudar a vida delas se elas estiverem escolhendo? E tudo que impeça dessas pessoas chegarem até mim com total facilidade, eu destruo e descrio isso agora. Como seria se você pudesse limpar todos os pontos de vista que você tem sobre os seus clientes, sobre o seu negócio, sobre a tua vida financeira, sobre os seus relacionamentos, sobre o emagrecimento ou absolutamente qualquer outra coisa que você esteja escolhendo mudar na tua vida? Se você pudesse limpar tudo isso, que mais é possível? Que mais é possível? A Gi falou, estou disponível para atrair clientes com total facilidade, alegria e glória. Sim, gente, esse é o mantra de Axis. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Repete aí, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Sente a energia disso. Ou dá até um ciricutico, sente a energia e percebe se dá um ciricutico, sabe? De tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Gente, as palavras têm poder. Quantas passagens a gente tem falando sobre isso, sabe? Sobre o poder da palavra, sobre o poder do verbo, aquilo que a gente, né, coloca no mundo. Tudo aquilo que a gente fala tem uma vibração nesse universo. E essa vibração, ela vai atrair. Então, como seria você parar de reclamar hoje, parar de se alinhar e de concordar quando vem o governo, quando vem a televisão e fala que estamos vivendo uma recessão, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, que nananã. E se você pudesse parar de comprar todas essas mentiras e começasse a criar a sua vida a partir de um ponto de vista diferente, a partir da facilidade, alegria e glória, o que mais é possível? O que mais é possível? E se não for sobre dificuldade? E se for só sobre uma escolha que você está fazendo? E se você puder escolher algo diferente hoje? Você escolheria? Bora pra mágica, bora pra mágica, bora pra mágica. E olha, tem um segredo aqui, né? Quando eu conheci esse mantra, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, eu quis mudar o mantra. Por quê? Até eu fazer a classe de barras, né? Eu usava tudo de bom na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Mas olha que aqui tem uma baita de uma consciência para poder compartilhar com vocês, né? Quando Axis fala de tudo, tudo é tudo.
Não é só o que você considera como bom, como perfeito, como agradável. E muitas vezes aquilo que você considera como bom, como perfeito, como agradável é justamente o que está criando limitação na sua realidade. Dani, mas o que é isso? O que você tá falando aí? Que loucura é essa? Ó, se liga só nisso aqui que eu vou fazer uma travada. Como pode melhorar? Me fala se voltou, gente. Travou aqui pra mim. Fê, sua linda, seja muito bem-vinda. E aí, gente, ó, como pode melhorar? Pode POC nisso. Que mais é possível? Me fala se vocês estão me ouvindo e se vocês estão me vendo bem. Então, gente, quando eu tava lá na CLT, eu tinha um salário lá na CLT que eu achava que era muito bom. E realmente, para essa realidade, era muito bom. Tá, né? Poxa, Vanessa, eu acho que a minha internet deu uma oscilada aqui. Vamos trabalhar com POC aqui. Gente, se você não sabe o que é o POC, ele faz parte do enunciado aclarador de Access Consciousness, que é uma ferramenta que você aprende dentro da classe de barras e que ela traz toda essa energia à tona de limitação e ela explode com essa energia, ela dissipa essa energia de limitação, tá? Então tem vídeos, tem um vídeo que é o vídeo oficial de Access Consciousness no YouTube falando sobre o enunciado aclarador, tá? Então quando terminar essa live aqui, anota aí para você ir lá pesquisar e entender um pouco melhor sobre o que é esse enunciado aclarador, todas as energias que ele trabalha, porque são várias energias, mas de uma forma resumida, o que ele trabalha são essas energias que estão criando limitação na nossa vida e ele limpa essas energias para que a gente possa criar algo grandioso. Inclusive, o ponto de criação dos nossos pensamentos que estão criando limitação na nossa realidade, tá? É bem interessante, é uma ferramenta mágica, uma ferramenta incrível que eu uso para absolutamente tudo aqui. E aí, gente, eu criei esse ponto de vista que eu tinha um salário muito bom, que o plano de saúde que a gente tinha era incrível. Por quê? Porque era um plano de saúde para mim, para minha família, era um dos melhores planos de saúde do mercado. Eu tinha muitos benefícios lá na CLT, então eu tinha carro da empresa, computador, telefone, um monte de premiações. Valéria, ainda tá travando, gente, para vocês? Porque eu acho que se eu tirar aqui do Wi-Fi, eu acho que vai piorar. Me fala se vocês estão conseguindo ouvir aí alguma coisa, se voltou, se melhorou, como pode melhorar tudo isso? Vamos baixar ainda mais as nossas barreiras? Não o quê? Não melhorou? Ai, que bom, Gia. Vamos continuar nas perguntas de como pode melhorar ainda mais isso aqui, essa internet ser contribuição para essa live aqui hoje, né? E aí, gente, o que aconteceu? Esse ponto de vista que eu tinha, né? Esse ponto de vista que eu tinha sobre o meu salário lá na CLT me fez continuar presa muito tempo naquele salário. Me fez continuar muito tempo presa naquela dificuldade que eu tinha ali dentro daquele emprego, sabe? Porque, tava sendo um sacrifício, sabe? Tava sendo bem pesado. Trabalhava na rua, gente, embaixo de sol quente. Olha, o negócio assim era bem interessante, sabe? Bem interessante. Então, tudo aquilo que a gente julga como bom, como perfeito, como agradável, é justamente aquilo que impede a gente de viver algo ainda mais grandioso. Como seria se você pudesse soltar tudo isso agora e continuar nas perguntas? O universo, o que mais é possível aqui? Como eu posso criar mais facilidade, mais alegria, mais diversão na minha vida, no meu negócio, nos meus relacionamentos, na minha vida financeira? Como eu posso criar mais facilidade com o dinheiro? E aí, gente, quando eu decidi pedir demissão da CLT, eu nem conhecia essas ferramentas de Access ainda, tá? Mas eu acredito que é todo um processo, porque eu fui primeiro estudar sobre física quântica com o professor Hélio Couto. Na verdade, eu continuo estudando com ele, assim, um ser incrível, de muita luz. Então, se você nunca ouviu falar, também anota, porque tenho certeza que vai ser muita contribuição
Pra mim foi. E foi isso que me ajudou aí a começar a expandir. Eu acredito que, inclusive, os meus estudos com o professor Hélio Couto é que trouxeram as barras de Axis pra mim, pra minha vida. Por quê? Lembra, gente, que nada tá acontecendo, tudo a gente tá criando. E a gente vai criando na nossa vida de acordo com o que a gente tá vibrando. Quanto mais a gente vai expandindo a nossa consciência, quanto mais a gente vai elevando a nossa vibração, mais a gente vai atraindo coisas para o nosso campo que estão alinhadas com aquilo que a gente está vibrando. E o contrário também acontece. Né? Enquanto você continuar escolhendo a dificuldade, escolhendo não saber, é isso que você vai continuar criando na tua realidade. É sobre isso. E aí, quando eu comecei a trabalhar com o coaching, porque quando eu fiz essa transição de carreira, eu fui trabalhar com o coaching. E aí eu lembro que eu cobrava R$ 1.500 por processo, né? Um pacote ali com 10 sessões. Comecei fazendo presencial, mas aí veio a pandemia, tive que trazer todo mundo para o online. Tinha um ponto de vista de que ninguém ia querer e, na verdade, todo mundo quis. E aí tinha vários pontos de vista sobre isso, gente. E olha, foi muito mais fácil, leve e divertido fazer os processos de forma online. Então, ó, o nosso pensamento cria a nossa realidade. Se liga nisso, se liga nisso. E aí, gente, eu lembro que em fevereiro de 2020 eu fechei 9 processos naquele mês a R$ 1.500. E ali eu falei, uau, universo, uau, o que mais é possível? O que mais é possível aí na sua vida que você pensa que é impossível? Gente, saí de um trabalho ali que eu tava criando na dificuldade, embaixo do sol quente, na rua, uma luta, sabe? Para poder criar um negócio que eu trabalhava de forma online, no conforto da minha casa, fazendo algo que eu amava, contribuindo com as pessoas, trabalhando no ar-condicionado. Gente, eu trabalhava em Belford Roxo. Só quem é do Rio de Janeiro que conhece Belford Roxo, gente, que vai entender o que eu tô falando aqui. Gente, pelo amor de Deus, era muita dificuldade. O que você tá criando como dificuldade aí na tua vida que não precisa ser assim, que muitas vezes você tá acreditando que, putz, que você é a rainha da cocada preta, porque você tá vivendo tudo isso. Porque quando eu era gerente de vendas lá na CLT, gente, que eu tinha aquele cargo, que eu tinha todos aqueles benefícios, que eu tinha todo aquele carrão da empresa e tudo aquilo, eu achava que eu tava por cima da cocada preta e não tava coisa nenhuma, era só um ponto de vista. O que você tá achando aí na tua vida que tá maravilhoso, que tá incrível e, porra, que você tá na piscininha de bosta que nem se dá conta que você tá dentro da piscininha de bosta? Porque você comprou essa mentira das outras pessoas. Porque nessa realidade as pessoas diziam pra mim, ai, seu emprego é muito bom, porque paga muito bem. E era tudo mentira que eu tava comprando. O que mais é possível na tua vida, no teu negócio, nos teus relacionamentos que você nem sabe que é possível. Mas que se você permitisse as possibilidades, atualizaria uma nova e gloriosa realidade. E aí, gente, fui lá, né, 3 anos atendendo como coach. Recebi o convite da minha mentora para fazer parte do time de coaches dela. Então, fui trabalhar para o Instituto Brasileiro de Ciências Holísticas Integradas. Nossa, aprendi muito. Diana Rodrigues, gente, foi outro ser de luz que, assim, o universo trouxe para minha vida. Então, quando começou a pandemia, fui eu lá, né? O nosso... como é que se diz? Nosso piloto automático, gente. O nosso piloto automático leva a gente para o julgamento e cria esses pontos de vista. E aí, o que aconteceu? Isso foi fevereiro, olha só. Fechei 9 processos de coaching. Em março veio o lockdown, veio a pandemia. E aí, eu me desesperei. Falei, ai, que merda que eu fiz na minha vida. Que eu pedi demissão da CLT. Que ninguém mais vai querer investir em processo de coaching, que ninguém mais vai querer gastar dinheiro com isso. Qual é o trauma e o drama que você está criando aí na tua realidade que não é verdade, que é uma grande mentira, que é só um ponto de vista que você tem sobre isso. E aí, gente, sabe o que aconteceu? Foi o momento em que as pessoas mais investiram em autoconhecimento. Onde as pessoas mais investiram em processos de coaching, em cursos, em um monte de coisas. Seu pensamento cria a tua realidade. Começa a prestar atenção nos pensamentos que vêm, naquilo que sai da tua boca. Esses dias mesmo eu virei, tava falando com a minha mãe, né?
tava falando com a minha mãe e aí eu falei, mãe, tô correndo atrás aqui. A gente fala essas coisas de forma inconsciente, só que qual que é a diferença quando você tem as ferramentas? Não é que você não vai entrar nesse espaço, mas rapidamente você consegue sair dele. Então, gente, consciência sobre isso. Consciência é um músculo que você vai desenvolvendo. Quanto mais ferramentas você tem, imagina você treinar sozinha em casa, sem ferramenta nenhuma. Filho, abaixa um pouquinho, filho. Tá muito alto aqui, tá atrapalhando a mamãe. Ouviu, Miguel? Miguel? Tá muito alto, tá atrapalhando a mamãe. Abaixa um pouquinho. E aí, gente, imagina você treinar sozinho em casa, né? E imagina você ir para uma academia que tem todas aquelas ferramentas, todos aqueles equipamentos que podem te ajudar a potencializar o teu resultado. E aí, imagina você ir para a academia e você ter um coach, você tem uma pessoa lá para poder te ajudar. Você tá entendendo, gente, como que as ferramentas e como que as pessoas, elas podem facilitar a nossa vida e facilitar a gente chegar muito mais rápido no resultado que a gente quer? E aí, o que aconteceu? Em março, logo assim que veio o lockdown, veio o convite da minha mentora para poder fazer parte do time dela. Então, além de atender os meus clientes de processo individual, eu comecei a atender muito volume de processos de coaching através da mentoria. Então, ela vendia o programa de mentoria dela e dentro do programa de mentoria, ela incluía o processo de coaching. E eu era uma das coaches que faziam os processos com essas pessoas, com terapeutas, com coaches, com profissionais do desenvolvimento humano. E aí, putz, foi uma baita de uma oportunidade. O quanto você tá se permitindo se conectar com as pessoas? Tem uma pergunta, gente, que eu uso todos os dias de manhã, que é uma pergunta muito poderosa. Universo, quem são as pessoas que serão a máxima contribuição para mim hoje? E tudo que estiver impedindo que eu reconheça essas pessoas, que eu encontre essas pessoas, que essas pessoas elas me encontrem com total facilidade, eu peço que se destrua e se descrie agora. Universo, quem são as pessoas que eu poderei ser a máxima contribuição? Quem são as pessoas que eu poderei ser a máxima contribuição? Até quando você vai continuar só enchendo o teu copo? Até quando você vai continuar só enchendo o teu copo? Quando você vai começar a escolher transbordar na vida das outras pessoas? Quando você vai escolher começar a transbordar? Porque é sobre isso. É sobre você escolher contribuir com aquilo que você tem hoje. É sobre você começar a se reconhecer como ser infinito que você realmente é. É sobre você começar a se reconhecer como funcionária do universo. Você foi contratada para estar aqui para ser contribuição. Mas aí chega aqui nesse planeta, né, encoberta pelos véus da ilusão. Começa a acreditar que tudo é só matéria. Isso tudo aqui, gente. Isso aqui, tudo aqui é uma grande mentira. Quem aqui viu o filme Matrix? Quem aqui assistiu o filme Matrix? A gente pensa que é uma ficção científica, gente, mas nós vivemos numa grande Matrix e a grande maioria das pessoas nem sabe que tá na Matrix. Nem sabe que tá na Matrix. Tudo que isso é, tudo que isso representa, tudo que isso trouxe à tona agora, vamos destruir e descriar, por favor? Sim ou não? Vezes 1, deusilhão de vezes. E se você pudesse soltar agora toda a tua necessidade de controle, se você pudesse baixar ainda mais as suas barreiras para permitir que algo mais grandioso, mais fácil, mais leve, mais divertido possa aparecer na sua vida. Assim foi com as barras de Axis, gente. Assim foi com as barras de Axis, né? E aí eu passei 3 anos aí atendendo pra caramba com o coaching. Era muito melhor do que era lá na rua? Sim, era muito melhor do que era lá na rua. Mas como pode melhorar ainda mais? Pode ser que você já tenha uma vida que você olha, que você acha que é incrível. Ok. Como pode melhorar ainda mais isso? Como pode melhorar ainda mais isso? E aí, gente, o que aconteceu quando eu fui fazer a minha primeira classe de barras? Eu fui fazer só para conhecer. Foi só para conhecer. Uma cliente minha de processo de coaching me indicou os mantras, as perguntas. Eu comecei a usar esses vídeos gratuitos no YouTube. E eu comecei a perceber a mágica acontecendo na minha vida com as pequenas coisas. E aí eu escolhi. Nunca tinha corrido as minhas barras, nunca tinha passado por uma sessão, mas eu fui fazer o curso. E quando eu fui fazer o curso, putz...
o cabeção, né, explodiu com um monte de coisa, expandiu a minha consciência, assim, para um monte de coisas. E aí, gente, quais foram as principais fichas que caíram para mim dentro do curso, da minha primeira classe de barras de Axis? Eu já estava há 2 anos com a minha mentora. E aí, a primeira consciência que me veio: você precisa começar a seguir o teu saber e começar a escolher o teu próprio caminho. Primeira consciência. Segunda consciência: Dani, tá na hora de sair dos atendimentos individuais e começar a trabalhar com grupos. Nós estamos na era, gente, dos grupos, do coletivo. O que mais é possível? O que mais é possível que você pensa que é impossível? Que se você permitisse as possibilidades, atualizariam uma nova e gloriosa realidade. Então, gente, a primeira coisa que eu fiz quando eu saí da classe de barras foi conversar com a minha mentora e dizer que eu não queria mais trabalhar dentro da mentoria. Foi fácil? Não, não foi fácil. Ó, a Gabi tá aqui, ó, Gabi maravilhosa, trabalhamos juntas lá. E aí, gente, não foi fácil tomar essa decisão. Por quê? Porque lá dentro da mentoria eu tinha os clientes que chegavam ali de uma forma automática, que eu não tinha esforço, né, para poder trazer esses clientes. Era um dinheiro que era certo, todo mês entrando ali. Saudades de você também, lindona, Gabi. Gabi ainda é do time lá da Diana, um serzinho maravilhoso também, incrível, super expandida, psicóloga também, gente. Super indico aí o trabalho da Gabi. Então, gente, o que você pensa aí na tua vida que é maravilhoso, que é incrível, que é justamente o que tá te prendendo na parte da realidade que você gostaria de mudar? Tudo que isso tudo que isso representa, tudo que isso trouxe à tona agora, vamos destruir, descriar tudo isso, por favor. Todos os pontos de vista que você tá criando sobre tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável, que é justamente o que tá te impedindo de viver algo ainda mais grandioso na sua vida. Então foi a primeira escolha, né? A segunda escolha foi justamente isso, né? Sair dos atendimentos individuais e começar a trabalhar com os atendimentos em grupo. Então, eu montei a minha primeira mentoria em grupo. Então, comecei ali a trabalhar as primeiras turmas. E, gente, trabalhar com grupo é maravilhoso. Sabe por quê? Porque quando você está atendendo no individual, por mais que você tenha, como é que se diz? Por mais que você trabalhe muito, você tem uma limitação de agenda. Você tem uma limitação do que você pode receber dentro do teu negócio, né? E muitas vezes, para você poder expandir o que você está recebendo, você tem que se matar de trabalhar para isso. Até quando você vai continuar escolhendo se matar de trabalhar para poder fazer dinheiro na tua realidade? Se puder ser mais fácil. Não tô dizendo, gente, que você tem que ir para grupos, não, tá? Eu tô trazendo uma consciência para você de que talvez existam outras possibilidades que você não considerou ainda, que eu também não estava considerando naquele momento. Por quê? Porque naquele momento eu ainda tinha muitos julgamentos sobre mim, sobre a minha capacidade de atender em grupos. Eu acreditava que era mais fácil atender no individual, mas perceba que isso não é uma verdade, isso é só um ponto de vista. E não tem certo nem errado, é só um ponto de vista que a gente cria. Mas lá naquele momento, né, era o ponto de vista que eu tinha e que estava criando a minha realidade. Qual que era a minha realidade? Putz, muitas vezes eu começava a atender de manhã e atender até o final do dia, o dia inteiro ali, ó, atendendo cliente. Ficava com a bunda quadrada, sentada nessa cadeira, gente, de tanto atender. E se você pudesse colocar todo mundo ali num único horário e ser contribuição para todas essas pessoas e aumentar o teu ticket, aumentar a tua hora de trabalho, e o que mais é possível que você não considerou? É isso, ó. Gabi falando, ó. Verdade, Dani. Estou trabalhando com um grupo e amando. A transformação é muito maior. Sim, gente. Por quê? 1 mais 1 sempre vai ser muito mais do que 2. Quando a gente está trabalhando com grupos, se forma uma egrégora. E tudo que é feito dentro de um grupo, o resultado é muito potencializado. É muito potencializado. Eu falo isso da classe de barras. Isso acontece dentro de qualquer trabalho que você vai fazer em grupo, tá? A Fernanda falou, ó, eu agora tô igual uma capivara desvairada. Escutei essa mulher, use o seu saber.
Gente, a Fernanda é outro serzinho maravilhoso aí, super expandida, praticante de barras de Access também. Quem estiver escolhendo receber as barras, só sinta aí. Ai, meu Deus! Socorro! Fiz alguma coisa de errado aqui. Vê se voltou, gente. Entrou o modo sono aqui no meu telefone. Como pode melhorar? Ai, como pode ser mais fácil? Ah, então bora lá. Me fala se vocês continuam me ouvindo, gente, que entrou um modo sono aqui, tá? Gente, pra gente poder finalizar essa live, o dinheiro segue a alegria. O dinheiro segue a alegria. O quanto você tá se divertindo no seu negócio. O quanto você tá se divertindo no seu negócio. E aí, gente, quando eu conheci as barras e que eu fui fazer a minha primeira classe, me veio o estalo. E se você pudesse trabalhar com isso? E se você pudesse começar a ministrar cursos de barras de Access e trabalhar com grupos? Gente, eu monto classes de barras de Access a cada 15 dias. Às vezes eu até monto uma vez por semana. Um dia na semana, gente. Um dia na semana. Como pode ser mais fácil, mais leve, mais divertido? Não tô dizendo pra você que você tem que dar curso de barras, não, tá? Também não é sobre isso. Mas é você olhar para as possibilidades, o que mais é possível dentro do teu negócio que você acredita que é impossível agora, ou que você nunca considerou, que se você considerasse, putz, atualizaria uma realidade completamente diferente. Então, gente, hoje eu tenho muito mais tempo disponível na minha agenda. Hoje de tarde eu tava lá com a Fernanda trocando barras. Isso faz parte do meu negócio? Faz, eu considero que faz parte do meu negócio receber as ferramentas. Mas, pô, que incrível, cara. Uma terça-feira e eu de tarde lá trocando barras. Gente, eu trabalhei 18 anos na CLT. Eu nunca tive essa possibilidade lá trabalhando na CLT. O que mais é possível? Como seria se você pudesse escolher facilidade, alegria e glória na sua vida? O que mais é possível? O que mais é possível? E ó, se você tá escolhendo mais facilidade, mais alegria, mais diversão, eu tenho alguns convites pra você aqui. Gente, ó, se valeu a pena pra você ficar até aqui, deixa aqui nos comentários qual foi o teu maior insight com essa live aqui de hoje. E aí, quais são os recadinhos do coração que eu tenho pra você? Esse final de semana tem classe de barras de Access aqui em Nova Iguaçu, tá, gente? Dia 19 de novembro. Então, se você é da Baixada Fluminense ou se você é de qualquer região do Rio de Janeiro, mas tá escolhendo mais consciência, vai ser bem pertinho da Dutra, lá no espaço da Fernanda Germano. Só bora pra essa classe, pra poder correr as suas... Travou de novo. Como pode melhorar? Como pode melhorar? Pode POC nisso. Recebeu um monte de ferramentas de expansão de consciência. Dia 26 de novembro eu estarei no Recreio. Dia 3 de dezembro lá no Shopping Nova América em Del Castilho. E dia 10 de dezembro em Copacabana, na Zona Sul. Gente, não tem desculpa. É só escolher e vir pra mágica. Se você está escolhendo receber sessões de barras, dia 1º de dezembro eu estarei atendendo junto com a Fernanda em Nova Iguaçu também. Então, se você está escolhendo receber uma sessão, conhecer um pouco mais sobre essa ferramenta incrível de expansão de consciência, só bora. Me manda um direct aqui com Eu Escolho, que eu te mando todas as informações. Se você não está no Rio de Janeiro, pesquisa lá no YouTube, praticante de barras, e aí bota a tua cidade. Curso de barras de Access, bota na tua cidade. Se você tá aqui no Rio de Janeiro, sente a energia desse convite, pergunta pro seu corpinho como vai estar a minha vida daqui a 1 ano se eu escolher fazer esse curso hoje. Como vai estar a minha vida daqui a 5 anos se eu escolher fazer esse curso hoje. E sente a energia disso, do que isso vai criar na tua vida e bora pra mágica. E se você já é praticante de barras, dia 2 de dezembro eu tô organizando uma grande troca de barras de Access em Santa Teresa, na Casa Azul, que é uma casa de artes e terapias do Anselmo Vasconcelos. E essa, gente, é uma das grandes vantagens de quando você faz o curso, é você poder participar das trocas, né? De forma gratuita. Você nunca mais precisar pagar por uma sessão de barras, porque você tem essa possibilidade de trocar. E todas as vezes que você recebe uma sessão de barras, você limpa aí pontos de vista, você expande ainda mais a sua consciência para outras possibilidades e o que mais é possível.
Quando você faz uma sessão de barras, tudo aquilo que você tem de ponto de vista em comum com a pessoa que você está correndo as barras, limpa também. E você, se você faz isso como praticante, você ainda recebe por isso. Como pode melhorar? Como pode melhorar? O que mais é possível? Valéria, bora baixar as suas barreiras, porque longe é um lugar que você não quer ir. A Zona Oeste é pertinho do Recreio. Então, só escolha. Venha para Nova Iguaçu, venha para a classe do Recreio e bora criar mais aí na sua vida. Minha primeira classe de barras de axis, eu saí de Nova Iguaçu e fui para Campo Grande. No meu interessante ponto de vista, longe pra cacete. Mas foi essa escolha que mudou a minha vida. O que você ainda não tá escolhendo, que se você escolhesse, mudaria toda a tua realidade. Gente, bora parar de dar desculpa e vamos para a mágica. Um beijo pra vocês no coração. Se você chegou no finalzinho dessa live, vou deixar essa live aqui salva. E o que mais é possível. Bora! Beijo, meus amores! Bora pra mágica! Só escolham!